Nacional, nas suas vestes de Tribunal Eleitoral, tem as suas competências, primeiro como um tribunal de única instância e também como tribunal de última instância, ou única instância, né? Como primeira instância funciona ou trabalha diretamente com os tribunais judiciais de distrito nas matérias de contencioso eleitoral, porque os ilícitos eleitorais, esses não são conhecidos pelo Conselho Constitucional. Em única instância, é quando se trata das deliberações da Comissão Nacional de Eleições e também no caso da candidatura ao cargo de Presidente da República. A CNE, o órgão máximo de gestão eleitoral, quando da divulgação dos resultados das eleições gerais, mencionou haver discrepâncias entre as três candidaturas: o Presidente da República, a Assembleia da República e também a Assembleia Provincial. E foi nesta conformidade que o Conselho Constitucional decidiu requisitar as atas e os editais destas eleições. Mas antes disso, talvez referir que no âmbito do contencioso eleitoral, o Conselho Constitucional recebeu cerca de 50, 60 processos, tendo que alguns deles transitaram para a fase da validação das eleições. No que concerne à deliberação de centralização ou do apuramento por parte da Comissão Nacional de Eleições, o Conselho Constitucional recebeu 5 recursos de contencioso. Dada a natureza da matéria desses pedidos, nesses recursos, o Conselho Constitucional entendeu, ou melhor, decidiu fazê-los transitar para a fase da validação. Isto porque, como eu dizia, dada a natureza da matéria, alguns pediam a recontagem, outros pedem a anulação das eleições e outros mencionam a questão da transparência, alegando que não tiveram os delegados presentes nas mesas. Portanto, são alguns dos processos que nós temos, dos pedidos que tivemos, e foi por isso que o Conselho Constitucional decidiu fazer transitar estes processos para a fase de validação, sem que isto significasse reduzir alguma garantia por parte dos recorrentes. Tendo requisitado atas e editais da CNE e tendo também um partido concorrente trazido o seu material, o Conselho Constitucional solicitou também a alguns partidos políticos as suas atas e editais. Solicitamos também a alguns observadores que nos trouxessem algum material. Sei que uma das últimas solicitações foi a plataforma Decide, que, portanto, até hoje não nos respondeu relativamente a esta solicitação, mas é de extrema importância que a sociedade civil também colabore para o que nós chamamos da busca da almejada verdade eleitoral. O que é que nós fazemos com estas atas e editais? Nós pegamos nas atas e editais da Comissão Nacional de Eleições, que são os nossos documentos oficiais, e fazemos ou estabelecemos uma comparação com as atas e os editais que nos são trazidos
pelos partidos políticos e também por estas organizações da sociedade civil. E verificamos, portanto, a conformidade de uns e de outros, de outros documentos. Mas antes de procedermos a esta comparação, claramente o Conselho Constitucional faz um trabalho prévio que é de verificar a regularidade ou conformidade dos próprios documentos em si. E este trabalho é um trabalho que é feito minuciosamente, um trabalho que exige um rigor, não é? E com toda a responsabilidade e verticalidade que sempre dita o trabalho do Conselho Constitucional. E depois de nós termos os editais e atas devidamente selecionados que nos são entregues por estas entidades que atrás mencionei, que devo desde já agradecer a colaboração de todos os partidos políticos e organizações da sociedade civil que nos trouxeram o seu material. Então procedemos a esta comparação. Nós pretendíamos com isto mostrar a nossa metodologia de trabalho, porque de facto o Conselho Constitucional, tendo a CNE referido que haveria discrepância entre as eleições e tendo também os partidos políticos solicitado essa verificação, nós não poderíamos deixar de, também como órgão jurisdicional, não poderíamos deixar de verificar essas discrepâncias. Também, por outro lado, dizer que até hoje o trabalho está a decorrer com a sua normalidade, não é? É de facto muito trabalho, dada a dimensão do material que recebemos. Também dizer que o Conselho Constitucional apenas solicitou as atas e os editais de 7 províncias, o que solicitamos, portanto, dizia eu, as atas e editais de 7 províncias, porque foram as províncias onde incidiu mais o contencioso. Mas, não obstante, os partidos políticos, eles trouxeram, né, todo o material que tinham, que em alguns casos abarca todas as províncias. Portanto, isto era basicamente o que nós poderíamos dizer como o objetivo do nosso encontro, né, que é esta abertura às portas do Conselho Constitucional, porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas como é que se chega àquele resultado, não é? Então, o que nós queremos dizer é que se chega aos resultados devido a estas comparações que nós fazemos dos documentos da Comissão Nacional de Eleições e os documentos que nos são trazidos pelos partidos políticos. Talvez nesta primeira parte por aqui termine, não sei se os meus colegas quereriam dizer alguma coisa e passo a palavra. Aqui como a sala é pequena, os microfones andam a dança dos microfones. Dizia eu, veneranda presidente do Conselho Constitucional, venerandos conselheiros do Conselho Constitucional, dignos representantes dos órgãos de comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. As nossas primeiras palavras são de saudação pelo trabalho que estão a realizar. Acabamos de ouvir agora que está a fazer um trabalho apurado, baseado, portanto, em comparação dos materiais eleitorais. Isso é muito importante, na nossa opinião. Saudar porque, efetivamente, esse trabalho que estão a realizar é que vão nos conduzir a
ao processo final do processo eleitoral em si. Portanto, estamos a falar de validação e proclamação dos resultados dos pleitos eleitorais de 9 de outubro de 2024. Em nome do Partido Frelimo, gostaríamos de agradecer pelo convite para virmos conhecer de perto o processo que estão a utilizar, particularmente a metodologia que estão a utilizar na realização deste trabalho. Também gostaríamos de dizer que desejamos ou encorajamos o Conselho Constitucional a continuar a realizar o seu trabalho, mas, como sempre, é desejável, tendo como bússola a Constituição e as leis pertinentes. Falando dos processos, não deste, mas todos os processos em geral, gostaríamos de dizer que, bom, tal como se tem falado um pouco por todo lado, não rigorosamente ao Conselho Constitucional, mas se calhar à Assembleia da República, mas já que estamos a tratar do processo eleitoral aqui, neste momento, quase todo mundo fala da necessidade de revisão da legislação eleitoral. Há vários aspectos, alguns comuns, outros não comuns, mas uma coisa que nos parece comum é a que está relacionado com o tempo que leva, portanto, da votação até a proclamação dos resultados. Nos parece tempo demais, um período longo. No direito comparado que estivemos a fazer, não tão profundo, constatamos que só a Índia é que leva mais ou menos 3 meses entre o dia da votação e a proclamação dos resultados. Tem lógica, estamos a falar de mais de 1 bilhão de cidadãos. Nós somos, afinal, um pouco mais de 32 milhões, não é? Então, não pensamos que podemos encontrar formas mais expeditas. Basta dizer que antes ou depois de nós ainda houve votação no Botsuana, o presidente já tomou posse, há pouco tempo também aconteceu na Namíbia, já houve também tomada de posse. Então, pensamos que podemos encontrar, como sociedade, mas particularmente os nossos mandatários na Casa do Povo, de realizar esse exercício em menos tempo. Há outros aspectos também que são tanto falados, mas a nós nos parece que este aspecto já tem um consenso. E quando há consenso, vale a pena olharmos efetivamente para encontrarmos alguma saída que satisfaça a todos nós. Porque há uns que defendem este posicionamento, outros acham que devíamos, por exemplo, fazer com que os órgãos eleitorais não fossem órgãos em que estão os partidos, etc, etc, deve haver tanto profissionalismo, etc, etc. Mas não sei se há consenso, mas sobre esse aspecto em concreto, não é só um problema da Frelimo, todo mundo fala disso. Então, vale a pena nos atermos a isso. Em relação ao que foi dito, realmente, como dissemos, mais encorajar para que efetivamente continue a trabalhar e, como dissemos, a nossa preocupação é que termine o trabalho, tanto para que efetivamente todo mundo fique a saber aquilo que é o resultado final do que cada um foi fazer no dia da votação. Estou a falar particularmente dos eleitores. Entendemos que neste momento temos amarras legais, as amarras legais são mesmo isso para serem obedecidas, mas efetivamente pensamos que deve-se trabalhar olhando para esse horizonte temporal que está previsto na lei, apesar de efetivamente, como dissemos, o tempo ser longo. Não sei, gostaria de pedir aos meus colegas, meus companheiros do partido, para querendo tanto colocarem tanto alguma observação, alguma questão que tenham em particular, mas gostaríamos de agradecer essa abertura porque ajuda. Mesmo nós não tínhamos ideia de como é que se processavam as coisas. Cada um foi imaginando a sua maneira, mas agora temos mais ou menos a ideia de como é que se faz, qual é a metodologia que se usa, e efetivamente ficamos a saber que alguns mandaram tanto os editais, outros se calhar nem tanto, mas que tanto com os materiais foram mandados, foram enviados, o Conselho Constitucional está a realizar o trabalho que nós todos queremos que termine, tanto para que, como dissemos, sejam, portanto, validados os resultados dos pleitos de 9 de outubro. Venerado Presidente, é o que eu poderia dizer, tanto os nossos colegas não se manifestaram, não,
dizem que não. Parece que tentei ser mandatário. Mandatária. Obrigada, sobretudo por esta reflexão dos pratos. Eu esta manhã estava a ouvir um programa lá de televisão. Então, muitos dos ouvintes que ligavam, a questão é por que estão a ligar? E até houve um que dizia, mas estes encontros que estão a fazer, não era melhor ser logo o resultado? Então, mas isto de facto mostra, se calhar, a impaciência da sociedade de já saber os resultados eleitorais. Mas como também ontem referimos, é que o nosso sistema legal foi assim construído, né? O nosso processo tem várias estações. Até chegar ao Conselho Constitucional são 5. É a mesa, é o distrito, é a província, é a Comissão Nacional de Eleições. E cada uma destas estações tem um ritual. Convoca-se as pessoas dali da sociedade, vão para o ato de divulgação. Depois, e assim sucessivamente, até chegar ao Conselho Constitucional. E quando chega ao Conselho Constitucional, ainda há os processos de recurso. Ou seja, desde a fase do recenseamento, abre-se o recurso que não termina até ao apuramento. O Conselho vai recebendo vários processos. Chega o apuramento da Comissão Nacional, ainda há o recurso sobre aquele apuramento. E a própria lei estabelece que o Conselho Constitucional só passa para o processo de validação depois de terminar os recursos. Logo, isto já está a dizer que o tempo é longo, enquanto que outros sistemas jurídicos optaram por votar, validar, posse e depois correm os recursos. Há o Malau, né, onde o presidente até tomou posse, depois o tribunal foi dizer não, é outro. O Brasil também, depois da posse, depois da validação, segue durante 1 ano, 2 anos, o contencioso eleitoral. Portanto, o próprio sistema que nós escolhemos é que nos amarra a este tempo longo. Para além da lei, temos também aquela condicionante da Constituição. Por acaso, nós até chegamos a equacionar se era possível nós próprios decidirmos com muita antecedência e depois dizermos que defere-se os efeitos para uma data futura, né? Mas vimos que este não seria o caminho e então optamos sim por fazer o trabalho com a minúcia, a responsabilidade e zelo que ele exige, e é o que estamos a fazer. E pensamos que a breve trecho provavelmente já teremos o resultado. Eu gostaria de aproveitar esta ocasião, que é para dizer que, portanto, há 2 dias o Conselho Constitucional iniciou um ciclo de encontros com alguns partidos concorrentes às últimas eleições gerais. Estes encontros foram pensados no intuito de transmitir aos representantes dos referidos partidos políticos e, por intermédio deles, aos representantes dos demais partidos políticos concorrentes, aos mandatários das candidaturas presidenciais e à sociedade em geral, o trabalho que o Conselho Constitucional vem realizando e a respectiva metodologia. Os encontros foram transmitidos pelos meios de comunicação social, de modo a assegurarmos a maior abrangência, porque seria impossível que pudéssemos ter cá todos os partidos concorrentes e demais interessados. Fizemo-lo no pressuposto da necessidade de assegurar a transparência e a integridade do processo eleitoral ao nível deste órgão, na busca da harmonia possível entre todos os envolvidos. Porém, sendo certo que, num plano imediato, esta é uma exigência feita aos órgãos eleitorais, incluindo os órgãos administrativos e aos órgãos jurisdicionais.
não é menos certo que, ainda que de forma imediata, tal exigência é extensiva aos demais intervenientes no processo, aqui incluída a sociedade em geral. Num contexto de tamanha diversidade de convicções, num tempo de inquietações e desentendimento, como o que vivemos atualmente, a tolerância e a compreensão constituem pontos de ordem. Uma particular consciência jurídica coletiva é indispensável para alcançarmos alguma estabilidade social. Deve reinar entre nós uma cultura de paz, de unidade nacional, de reconciliação e de um Estado uno, indivisível e soberano. É este o momento no qual devemos interiorizar o significado inabalável da paz, da harmonia e da solidariedade entre os moçambicanos. Neste contexto, neste encontro, que finaliza o ciclo de conversas, aproveitamos o ensejo para dirigir estas considerações a vós, representantes dos partidos políticos, confirmando a total abertura do Conselho Constitucional para que o que os ilustres concorrentes entenderem pertinente. Queremos, portanto, dizer que o Conselho Constitucional, apesar deste ser o último encontro, nós fomos tendo vários encontros com diversas personalidades e depois chegou a vez dos partidos políticos e então decidimos que para uma maior abrangência estes deveriam ser transmitidos. Apesar de terminar hoje, como eu referi, o Conselho Constitucional continua com as portas abertas para qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento que alguém possa querer ter até ao processo de validação. Em nome do Conselho Constitucional, nós queremos agradecer a colaboração de todas as entidades que têm todo o apoio que nos têm prestado para que no nosso trabalho consigamos alcançar esta almejada verdade eleitoral. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós estamos comprometidos com a comunidade nacional, a comunidade dos escritores, mas também a comunidade das pessoas. Também estamos comprometidos com a paz e a harmonia. Pensamos que são fundamentais, não só para o desenvolvimento, mas para termos uma sociedade mais harmoniosa, uma sociedade em que todos se olhem como irmãos, como iguais, se olhem com carinho, máximo o amor ao próximo, porque Moçambique só poderá se desenvolver, só poderá ser uma terra de paz e harmonia se cada um de nós fazer a sua parte para que este país seja cada vez um país de muita paz, um país em que todos os seus filhos, como dissemos, olham-se como irmãos, mais irmãos, que se querem bem, independentemente de qualquer diferença, que sempre vai existir. Eu costumo dizer que a gente tem dois filhos, nunca são iguais, são educados pelas mesmas pessoas, mas nunca são iguais. A pessoa com quem convivemos, que nos diz que nos ama, não temos a mesma maneira de pensar, somos diferentes, portanto, há muitas diferenças. As diferenças não devem ser motivo de cada um tratar mal ao outro, ou agredir ao outro, ou dizer algumas palavras, dizer impropérios. É motivo, dizem que na diversidade está a nossa riqueza, né? Quando a gente sai do Maputo, temos manifestações culturais e dizemos somos ricos. Então as nossas diferenças também devem mais contribuir para que efetivamente essa diversidade nos enriqueça mais do que nos divide. Mais uma vez, muito obrigada, mas caro fundo, veneranda, o seu apelo. E podem contar com o Partido Frelimo. Muito obrigado.